Muito boa noite, seja bem-vindo à hora final. Sexta-feira, a esta hora, sempre entramos em sua casa para trazer-lhe a análise da semana, daqueles que são assuntos que julgamos que marcaram a semana e, habitualmente, como sabem, os nossos convidados residentes, Dr. Adalson Rafael, muito boa noite, bem-vindo à hora final, uma vez mais. Dr. Jaime Macuano, boa noite, bem-vindo. Aliás, ou eu é que sou bem-vindo ao programa, provavelmente eu é que seja o convidado para esta noite. Nesta noite vamos analisar dois temas que marcaram a semana e vamos começar mesmo sobre o futuro do carvão mineral. Vamos analisar vários aspectos políticos, económicos, sociais à volta desta questão do carvão. Vou começar mesmo por Dr. Jaime Macuano. Muito boa noite uma vez mais, Dr. Macuano. Ontem acompanhamos o FMI, por exemplo, a vir a público anunciar que a dívida pública de Moçambique, se continuar ao ritmo em que está, poderá ser insustentável, e a dizer que as projeções do crescimento da economia poderiam se rever em baixo, tendo em conta que teria projetado anteriormente 8,3%, mas não poderá ser este crescimento, tudo devido a esta questão do preço do carvão no mercado internacional, que tem estado a baixar. Que leitura é que podemos fazer num olhar, ainda assim, antes de aprofundarmos este tema? Mais uma vez, muito boa noite e bem-vindo, já que diz que é nosso convidado, embora não o seja. E também boa noite aos telespectadores e telespectadoras que nos acompanham, tanto aqui em Moçambique como fora. Eu diria que nos últimos tempos toda a expectativa de endividamento público, como aliás o FMI lembra, teve uma grande aceleração, principalmente nos últimos 2 anos. Deve-se, é evidente, às projeções que são feitas das receitas, essencialmente que hão de vir dos recursos naturais. Então, naturalmente, com esta crise que toma cada vez mais contornos preocupantes da indústria do carvão, coloca-nos numa situação extremamente sensível, e é muito mais ainda quando nós vemos aquilo que é o contexto internacional, no sentido de que o maior consumidor do carvão no mundo é a China, e a China está neste momento a enfrentar duas situações. A primeira é que ela está numa desaceleração do seu crescimento econômico. Além disto, também é o país que mais usa carvão para gerar energia. E neste momento está com uma grande pressão, tanto internacional como interna, para substituir o complexo energético que depende do carvão. Agora, isto tanto nos toca como não. Por que eu digo isto? Porque mesmo com essa crise na vertente energética, Moçambique, de fato, o que tem exportado até agora é o carvão de coque. E no ano passado foi o 6º maior exportador mundial, com 4 milhões de toneladas. Então, mas mesmo nesta área começa-se a ver claramente que com a desaceleração do crescimento econômico da China, certamente vai reduzir demanda por aço e consequentemente também nos afeta. Então, posto isto tudo, é natural que haja essa grande preocupação em relação àquilo que é a perspectiva de nós mantermos esse nível de endividamento e continuar sendo sustentável. E a preocupação do FMI aqui é de que a estes níveis, com um crescimento econômico revisto em baixa, isto quer dizer que
a capacidade futura de endividamento vai ser baixa, o que faz com que vai limitar o espaço de manobra para a mobilização de recursos para investimentos públicos estratégicos. É claro que o governo diz que bem, não é bem assim, diz que ainda é uma dívida sustentável, mas só o fato de estar-se a ver o crescimento econômico em baixa já nos está a dizer que alguma coisa não está a ir tão bem assim como nós estávamos à espera. Então, sem dúvida, é um fator de preocupação. Boa noite, Arsénio. Boa noite, Jaime. Saudações extensivas para todas e todos os telespectadores. Sim, eu julgo que é uma preocupação legítima, porque a queda do preço do carvão ela é o corolário das previsões anteriores e não foi por falta de sinais. Já num passado recente, em função da queda do preço, vimos a Rio Tinto cá desfazer-se de seus ativos que tinha a nível nacional. Intenção similar teve a Vale, ou tem presente até hoje a Vale, em vender parte de seus ativos. Isso tem muito por conta também como disse bem o Jaime, falou aqui acerca da China. Não podemos esquecer que a China é responsável pela metade da demanda mundial do carvão, mas não podemos somente falar da China. Tem a China, mas também tem a Índia, embora com situações diferenciadas. E para a China, por vários problemas logísticos que o país apresenta e com a vantagem da China poder ir buscar a nível da Austrália, uma vez resolvido as questões burocráticas com a Mongólia, torna-se, em termos logísticos, mais barato do que vir buscar ou ter que importar carvão vindo de Moçambique. A solução essa seria pelo caminho da Índia, muito por conta da distância. Temos aqui, em termos de distância comparativas, tudo é mais fácil criar mecanismos de exportar para a Índia, mas não podemos esquecer também que a queda ela foi significativa. Se nós recuarmos uns anos atrás, mais ou menos em 2011, nós tínhamos uma tonelada ao preço aproximadamente $310, que temos agora, estava cotado ao meio do ano, do presente ano, algo como $100 por tonelada, quer dizer, um terço. Temos aqui em 3 anos uma redução, um terço. Ela é significativa, ele tem impacto. E as questões logísticas, se formos a usar como referência as companhias que estão a trabalhar cá em Moçambique, eu me refiro à Vale, diz que para pôr a nível do Porto da Beira, consegue pôr com todo um processo desde a extração e transporte, questões logísticas, consegue pôr a tonelada a $90, quer dizer, ela, a partir do Porto da Beira, em termos operacionais, qualquer companhia, ela começa a partir de lá a acarretar prejuízos, o que não torna-se, não se torna atrativo. Esse é o primeiro aspecto. Agora, fazer essa ligação com a preocupação do FMI, temos que ver isso num contexto global. Não é só, não pode ser imputado somente a queda dos preços. Há vários fatores que eles podem ser indexados à preocupação. Não podemos esquecer que na última década, Moçambique teve um crescimento em termos de média que aproximou, acho que só 7,4, o que é bom, com a previsão, como dizia, a previsão para 2014 e 2015 andavam à volta de 8,4, 8,5, que eram sinais muito encorajadores, mas com isso há que revisitar e encontrar estratégias complementares. Acho que já no passado recente discutiu-se que o país precisa ir encontrar, muito para além da indústria extrativa, mecanismos para sustentar a sua economia. Às vezes, disse na gíria que há mal que vem para o bem, pode ser que agora leve-nos a repensar. Em termos estratégicos, há ações por parte do governo que é preciso encorajar a criar mecanismos da revisão, porque agora teve a revisão dos regimes de tributação das atividades mineiras e na questão de carvão efetuar uma redução à metade que ocorreu sobre a produção mineira de 3% para 1,5%, isso é a metade do valor. Isso cria incentivos de instalação a nível nacional da indústria
pode fazer uso do carvão. Refiro-me mesmo o processo de geração de energia, bem como de seus derivados, alcatrão e os outros. Isso pode existir um mecanismo de complementaridade atual, porque não podemos esquecer que o lucro ele caiu, mas a necessidade de uso do carvão ela existe. O que pode ocorrer são fatores determinantes para que deixe de ser preferencial vir transacionar ou importar um carvão a nível de Moçambique em termos comparativos para a China, que fizemos aqui menção, que é para a Austrália. Agora, espero que sejam tomadas medidas complementares para além dessa revisão do regime de tributação das atividades mineiras, tem que se encontrar mecanismos que tornem atrativo. Temos, ao longo das últimas semanas, foi notória a assinatura de 8 acordos, o que dá a entender que ainda há uma janela de esperança que torna atrativo ainda a indústria extrativa moçambicana. Temos que tirar proveito. Tem-se feito nos últimos meses uma revisão do quadro legal, que essa revisão do quadro legal ela se torna-se efetiva e cria mecanismo de que não haja esse desinteresse das companhias de referência, a qual fiz menção tanto a Rio Tinto e a Vale e as demais, continuem a nível nacional. Doutor Delson, diante desta leitura, ou seja, tu já me quando há vários fatores que podemos analisar aqui. A Vale está a fazer, por exemplo, uma linha até a cidade de Nacala Porto, Nacala Velha, neste caso, um porto tem uma linha férrea tem Nacala Porto, e já apareceu em público a colocar uma parte deste investimento ou desta linha à venda. As outras empresas, vimos a Rio Tinto há pouco tempo, a venda da sua área concessionada. Este será um cenário de que o futuro é incerto, ou podemos estar aqui a dizer que, ainda que seja incerto, teremos dias melhores? Bom, é o seguinte, eu acho que o que os especialistas dizem em relação a isso é que é preciso vermos isto em duas vertentes. Primeiro, a vertente energética, portanto, carvão de queima. E em relação a isso, são claros, dizem que a longo prazo, não a longo prazo, a curto prazo, de fato, dizem que a partir de cerca de 2020, a China vai se transformar num exportador líquido. Ou seja, vai precisar de menos carvão térmico, tanto mais que está a substituir aos poucos a sua matriz energética. Então, em relação ao carvão de queima, de fato, as perspectivas não são boas e o que dizem que desaconselham investimentos e operações que impliquem em altos custos, como a nossa, justamente porque tem um déficit grande de infraestruturas. Agora, existe a parte do coque, que pelo que eu entendo, que é a nata e o principal produto que neste momento estamos a exportar, que é a indústria do aço. Em relação ao coque, depende de como é que as economias que mais exportam coque crescem. E entre elas temos a China, temos a Índia, temos Japão, Coreia, Brasil. Agora, sabe-se que a China, como antes indiquei, nos próximos anos vai desacelerar o seu crescimento econômico. Então, isto só para nós termos aqui uma ideia. A Austrália, no ano passado, exportou 154 milhões de toneladas de carvão de coque. E a China, que é a maior importadora, importou só 77 milhões. Portanto, só para nós aqui termos uma ideia, metade do que a Austrália exportou é o que a China precisou no ano passado. Então, num cenário em que a China está a desacelerar o seu crescimento econômico e a Austrália, com todas as
vantagens logísticas que ela tem em relação a nós. Portanto, aí já dá para nós refletirmos um pouco quais são os riscos que existem em relação às nossas operações. E o que a Vale neste momento está a fazer é exatamente reduzir o risco. Ou seja, em vez de ser a única dona das minas, da linha de Nacala, é melhor ter outros que entram nisso. Mas a Índia, o que neste momento a Índia faz é controlar as fontes de fornecimento desta matéria-prima. Por isso é que ela ainda compra minas como o fez no nosso caso. Para quê? Para ela, quer dizer, o caso da Índia é mais específico. Ela está a comprar para fornecer diretamente a sua economia. É por isso que nós temos, inclusive, consórcio de empresas estatais. Ok. Então, aqui acho que também há uma mudança substancial na própria indústria. Ao invés de termos empresas como a Vale que exportam, que exploram e vendem, nós estamos a ter empresas que estão a controlar a produção para fornecer diretamente as suas economias. E, no caso, estamos a ver investimento estatal. Então, acho que também aqui estamos a ver uma mudança substancial da própria indústria e que vai ter implicações também na forma como se vai relacionar com o mercado nacional. Então, acho que há muitas coisas que os experts aí têm para refletir sobre que implicações isso traz. Doutora Adelson, perante esta última leitura de Tomaquane, teremos um futuro incerto ou podemos começar a desenhar que tipo de futuro podemos esperar nesta indústria? Não, há sinais evidentes que o futuro não é tão próspero ou como a gente o imaginava. Tem que se começar a criar cenários onde há hipóteses de estarmos aqui com um futuro que não seja de todo satisfatório, muito por conta da caracterização que foi efetuada. Se permita também, só para acrescentar, quando já me faz menção aqui da natureza das empresas envolvidas na aquisição a nível da Índia, não podemos esquecer que a Índia ela tem toda uma cadeia produtiva no que diz respeito do uso do carvão, diferente do que pode acontecer a nível da China. Aqui há todo um processo, razão e interesse que ocorre nesta aquisição a nível da Agritinho. Outro aspecto, julgo eu que, se tomarmos em consideração a acrescentação que eu fiz, que o carvão chega, só um exemplo, chega a nível da beira a $90 e é transacionado no mercado internacional a $100, as companhias indianas elas vão ter que reestruturar toda uma configuração a nível nacional, não quer só a nível das infraestruturas, mas até a nível nacional vão ter que reduzir a mão de obra existente e que pode afetar ou reduzir a mão de obra em termos de número, bem como reduzir a tabela salarial da mão de obra. E isso aqui vai reforçar o discurso inicial que era feito, que a indústria extrativa, principalmente, ela é intensiva nos investimentos e ela não é tão intensiva quer na absorção da mão de obra e muito menos na diversificação, base de diversificação a nível da economia. Agora, o risco que a gente corre é não se respeitar aqui vários aspectos relacionados com o ambiente, porque muitos países onde há uma redução drástica para compensar os prejuízos que vêm da logística, o que se ocorre é que se não se privilegia o cumprimento dos padrões internacionais do meio ambiente, e julgo que esse deve ser o ponto agora da atenção, porque corremos o risco de ter aqui a convivência até em certos momentos da população próxima de uma extração de uma mina, onde não são tomados mecanismos para não evitar poluição, mesmo decorrente do processo de exploração, não se tomar em consideração princípios básicos a nível de padrão internacional do meio ambiente. Então, aqui temos esse cenário que
não é de todo satisfatório, porque pode afetar não só a indústria mineira de extração do carvão, mas também ele, por tabela, criar mecanismos de afetar a economia, principalmente quando me refiro à economia técnica. Não podemos esquecer que um dos fatores impulsionadores de toda a instalação de uma indústria extrativa é o processo de tercialização de serviço. A gente, ao retirar todas as potencialidades que possam existir do investimento, a gente também vai ter que retirar ou diminuir todo um processo de tercialização das empresas que alimentam a indústria. E não podemos esquecer que um dos maiores ganhos atuais agora que a província de Tete teve era o processo de tercialização de serviço. Ao reduzir todo esse processo de tercialização de serviço, ele também vai afetar todo em termos de imposto. Na caracterização da economia moçambicana, as pequenas e médias empresas, elas têm um papel determinante na contribuição, diferente do que ocorre com os megas projetos que têm muitas isenções. As pequenas e médias empresas, elas não têm isenções e têm contribuído. Ao retirar também essa componente, a gente pode começar a afetar isso em cadeia, em cascata, todo um processo da nossa economia. Toma conta. Curiosamente, estamos a falar da baixa de preço no mercado internacional, mas esta quinta-feira, a NRC, com uma projeção de 25 milhões de toneladas de produção ou de exportação, e a Ietastar, com uma projeção de 7,2 milhões de toneladas, entraram neste mercado, onde uma delas fala de investimento de cerca de 250 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de duas empresas que entram nesta corrida numa altura em que estamos a dizer que o futuro é incerto e que o mercado internacional não é favorável ao preço do carvão. Quer dizer, normalmente é aquela expectativa de que a médio e longo prazo os preços voltam a estar mais ou menos estáveis, atrativos, né? Agora, eu aqui queria encher num ponto. Portanto, depende se estamos a falar do carvão de coque ou o de queima. Porque, de fato, o de coque, se nós formos a ver os dados estatísticos de 2013, veja só aqui, os 5 maiores importadores são a China, Japão, Índia, Coreia. Eles juntos importaram uma coisa como, aqui estamos 80, como 200 milhões de toneladas. Como disse, 154 milhões foram exportadas pela Austrália e ainda temos cerca de 22 pela Rússia e 15 pela Mongólia. Ou seja, falo dos países que estão mais próximos a esses. Então, eu acho que isso já sinaliza um pouco os grandes desafios que nós aqui temos. Agora, como eu disse, cada vez mais, pelo menos pelo que eu vejo e pelo que já li, as empresas que vão entrar neste ramo vão ter o perfil destas empresas indianas, que, portanto, elas estão a entrar para explorar já com um fornecedor determinado. Então, acho que o investimento destas empresas, creio eu, justifica-se olhando mais para aí. Então, o que é que nós vamos ter? É que empresas como a Vale, a Rio Tinto, com todos esses desafios logísticos e os custos que elas têm, certamente vão vendo mercados como o nosso cada vez mais como menos atrativos. Então, acho que aí é uma mudança que é preciso termos muito em conta, e eu queria retomar o que o Adelson disse, é que também são empresas com práticas corporativas diferentes. A gente não fala muito disso, mas quando, quer dizer, aliás, esta semana saiu na imprensa o exemplo de uma empresa indiana, a Jindal, que tem práticas, vamos assim dizer, um pouco mais
Bom, são outras práticas, vamos dizer. Então, eu acho que aqui é preciso não só se pensar no impacto econômico que vai existir a nível de sítios como TED, mas também em como é que o poder regulatório funciona, porque são novos desafios, é uma certa viagem de como é que essa indústria no futuro vai ser. E vou dar também outro exemplo. Com o preço que se paga a um engenheiro moçambicano para ser a TED, certamente paga-se mais do que eu não sei quantos são, 2, 3 ou 4, eu aqui não tenho os números, um engenheiro indiano. Isso. Certamente se paga. Então, isto aqui mostra-nos que temos grandes desafios aqui, e mesmo sob o ponto de vista do impacto econômico. Não que não possa ser bom, mas só que aí precisaremos mesmo de mais ousadia, de pensar as coisas e de termos políticas públicas estruturadas, tendo em conta que nós estamos numa indústria cuja margem de manobra em termos de impacto, em termos de spillovers, ou seja, vai ser mais limitada. Então é aí que as políticas públicas, de fato, podem fazer diferença. É exatamente esta questão que gostaria de tocar. Vou mesmo começar por Adelson. A Vale, por exemplo, ou as indústrias mineradoras já vieram ao público dizer, por exemplo, que o custo de um dinamite que usam nas suas minas está a um preço que, por exemplo, é quase que 90% mais caro em Moçambique que qualquer outro canto do mundo. Já vieram ao público reclamar sobre a questão das linhas de escoamento, que há muitas dificuldades. Qual é que é o desafio do Estado moçambicano, tendo em conta estas e outras dificuldades que estas indústrias já vieram aqui apresentar ao público? Até já pediram para que o Estado moçambicano fosse flexível em acompanhar o cenário mundial e tentar rever as taxas que são aqui, os impostos que aqui são cobrados, mediante aquilo que é o cenário que se apresenta numa determinada circunstância, o mercado internacional. Sim, vamos por partes. Primeiro, no processo de caracterização, não podemos esquecer que para Moçambique é um cenário novo. Quando eu digo um cenário novo, não tem experiência, e por não ter experiência e prática, não tem, no que diz respeito ao fornecimento da matéria-prima primária para o processo de extração, uma indústria que possa sustentar a nível nacional. E todo um processo, ele decorre da importação, ele é dependente de mercados externos. Pode ocorrer que, para tornar mais atrativo, possam ocorrer aqui questão de um quadro legal. O Jaime já falou, já esteve aqui a explicar que um desafio é tentar adequar o processo regulatório, mas se a gente efetuar uma retrospectiva, vemos que há um esforço, ou pelo menos o governo tem demonstrado esse esforço em tentar adequar a legislação aos desafios atuais. No início do ano, foi público os comentários e as críticas que foram feitadas, porque não diria adjudicação direta, mas devido ao prazo que existia de exploração por parte da Vale, houve por parte do governo facilitações de modo que o processo todo de exportação ele não passasse por um critério rigoroso em função da legislação. Só aquilo constitui um mecanismo de abertura e de facilidades que o governo estava a criar. Julgo eu que o governo não deve também, em função disso, criar facilidades que possam pôr em causa os ganhos que o país possa ter. A gente tem que criar mecanismos, sim, de tornar atrativo qualquer investimento. Mas se nos tornarmos inflexíveis, nós estaremos aqui a colocar um risco muito maior se a Vale um dia decidir que isto não está a dar. Não, eu disse primeiro, eu dei o exemplo. No processo da logística, é preciso ver, a tornar funcional a saída por naquela veia, nós teremos, no que diz respeito à redução, aproximadamente uma redução de 100 km. Os especialistas dizem que aproximadamente 100 km, embora não sejam
custos muito significativos, tratando-se de economia de escala, ela tem os seus benefícios futuros. Pode ser que numa ou duas transações não tenha os ganhos, mas a economia de escala, futuramente aqui, qualquer companhia que investir ou optar por essa linha, ela terá ganhos. Esse é outro ponto que eu julgo, pela abertura e colaboração que o governo teve, que pode facilitar ou criar condições para que seja atrativo. Estivemos a falar aqui antes das companhias que entraram agora no mercado. Eu julgo que um dos aspectos que essas companhias querem elas tirar proveito, para além de serem companhias que querem adquirir para uso doméstico em seus países de origem, também vão ter que tirar proveito agora em função de toda uma condições logísticas que já foram criadas, porque muitas dessas companhias, presumo eu, que já sabiam e tinham conhecimento da existência dos recursos como carvão de Moçambique já há um bom tempo, mas tudo o que se falou à volta das debilidades da infraestrutura não tornava tão atrativo. Agora, com o aproximar, a gente só ia ver uma questão numérica. A gente falou aqui de assinatura de contratos, de 8 contratos. A ministra disse que entre 24 a 38 meses, muitas dessas companhias já estarão operacionais. Elas vão tirar proveito de toda uma revisão do quadro legal para facilitar e tornar atrativo o processo, bem como as condições que estão a ser criadas para questões logísticas, porque não podemos esquecer que um cenário como esse, onde os consumidores primários distam muito de Moçambique, a questão logística ela tem um peso significativo. Quando falou do processo de extração, sim, só para dar um exemplo, a questão de 1 tonelada, no que diz respeito ao dólar, por questão de questão, está algo como 35 ou 40 dólares para a exportação. Quer dizer, os custos de extração estão quase metade, mais de 1/3 do valor da tonelada ao nível do porto. Quer dizer, é grande, tem que se criar mecanismo. Mas o que eu julgo que seria o mais sensato e o mais lógico seria de passo. Agora, quando houve o processo todo de revisão do regimento de tributação, criou condições a nível nacional. A criar mecanismo de indústria de nível nacional, logicamente, colocar qualquer processo de terciarização de fornecimento de matéria-prima para essa indústria nacional, ela será vantajosa porque teremos aqui um mercado garantido. Então, ao ser dar passos, embora não seja um passo ao ritmo e à velocidade que muitas das companhias multinacionais assim o desejam, mas, na minha leitura, são passos que o governo está a dar muito por conta da falta de experiência. Um governo que não tem experiência pode ir obter experiência em outros países, mas isso não é o mesmo de que uma implementação direta onde possa aprender dos erros e dos ganhos que possam advir da sua implementação. Toma conta, já tinha começado esta questão. Qual é que deve ser o posicionamento do governo? Que leituras o governo deve fazer perante estes cenários que são levantados pelas mineradoras e perante este futuro incerto que nós temos aqui? Devemos continuar a ter um governo inflexível mediante aquilo que são preocupações que já fazem sentir? Ou devemos ter um governo que deve preocupar-se em tentar ver algumas das políticas e ser flexível àquilo que tem sido as reclamações apresentadas pelas estas mineradoras? Eu acho que o governo tem que cada vez mais ganhar uma experiência e uma prática consonante com um mercado competitivo e volátil como este aqui. Não só nesta área, como em toda a área de recursos naturais. Está claro que, apesar dessas revisões que estão a ser feitas no quadro legal, às vezes, ao menos pelo que eu sei dar, às vezes falta uma gestão flexível desses mesmos instrumentos. Apenas dando um exemplo do que a Vale uma vez disse, de que é insustentável continuar com a mesma carga tributária numa situação em que os preços andam muito baixos e que a empresa está a ter prejuízos avultados. Então, eu acho que, quer dizer, mesmo que não seja algo assim reativo, apenas dou este caso, né, para dizer que é importante haver um governo que tenha a sensibilidade de ouvir o mercado e ter uma forma de torna-se
inviável. O custo é muito mais alto do que se encontrar formas de que, para que de fato o negócio, seja esse ou outro, seja de fato viável. Então, eu acho que aqui ainda falta um governo com uma gestão econômica mais eficiente, mais eficaz, mais flexível, não só para esta área como para outras. E acho que isto vai ser algo que certamente se colocará em outras áreas, não só esta, e principalmente agora que nós estamos, este aqui é o ponto que não basta termos um quadro legal, um quadro regulatório, é importante haver instrumentos de gestão económica e às vezes económica setorial mais eficientes para que possa se dar uma... O nosso tema que escolhemos também para esta noite tem a ver com todo o processo. Renamo, depois das fases que vamos analisar, mas vamos começar primeiro em olhar a questão das reclamações da Renamo. Renamo, depois de as ter apresentado à Comissão Nacional de Eleições prontamente chumbadas, hoje decidiu levar a sua reclamação ao Conselho Constitucional. Que leitura que podemos fazer desta Renamo que deixa mais do que ser aquela Renamo que estávamos ou habituou-nos com discursos de reclamação, os pleitos eleitorais são fraudulentos, tenta seguir os mecanismos legais instituídos na lei. Que cenário podemos esperar desta Renamo? Que leitura podemos fazer deste seguir do processo? Como mandam as instituições do Estado, como devem ser feitas as reclamações em processos eleitorais? Sim, primeiro tem que dizer que constitui satisfação para mim quando vejo que há interesse de todos os intervenientes políticos em seguir estritamente a lei. Isso mostra que acreditam nas instituições, o que credibiliza não só os partidos políticos, mas credibiliza também todo um processo democrático que traz. É de salutar e é um gesto ao qual julgo mostra também a maturidade, quer da Renamo enquanto partido, e muito por conta também da maturidade política que vem demonstrando o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. É só efetuar uma retrospectiva, as principais leituras de documento que foi feito nos últimos 4, 6 meses, demonstra esse salto qualitativo no discurso e nas ações por parte do presidente da Renamo. Aqui tenho que congratular e felicitar, porque julgo que é um partido que seja interventivo, que tenha a contribuir para o desenvolvimento do país e almeja ser alternativa. Somente cumprindo integralmente o quadro legal, ela é que pode passar um bom exemplo e gerar credibilidade em si. Agora, em relação aos últimos eventos políticos, começando primeiro com o processo todo de interposição que foi feita pela Renamo à CNE, primeiro, para mim, causou-me surpresa, porque causou surpresa a escolha pela CNE, porque se formos a efetuar, verificar que um dos principais aspectos que ocorreram na revisão eleitoral e que teve aqui a contribuição, bem como foi da ideia da Renamo, fosse que retirar ao Conselho Nacional, aos Conselhos Distrital de Eleição, essa responsabilidade de dirimir todos os delitos eleitorais. Aí, todos os casos atinentes a tramitações de recursos contenciosos eleitorais, eles passaram primeiro para os tribunais distritais e os tribunais da cidade, uma vez passo secundário depois de qualquer impugnação a nível da mesa. Isso é, caso não ocorra uma resposta satisfatória a nível das mesas de votos, a legislação atual ela atribui responsabilidade ao Tribunal Distrital e ao Tribunal da cidade, em função do caso onde se realiza, para poder dar seguimento. E de maneira surpreendente, porque julgo eu que, não sei se não se tornou público, mas a Renamo ignorou esse espaço e intercedeu junto da Comissão Nacional de Eleições, que legalmente ela não tem por direito e nem por lei poder dirimir esse feito. Agora,
Está o caso a nível do Conselho Constitucional. O receio que eu tenho é que, por não ter seguido todos os trâmites consoante mandas e espaços hierárquicos consoante manda a lei, pode ser impugnado não pelos argumentos e a fundamentação apresentada, mas por não ter seguido toda essa cadeia, os procedimentos eleitorais. É por isso digo que causa-me surpresa. Julgo que, tomando consciência disso, já um discurso da Renamo em tentar privilegiar um mecanismo negocial e incluir no processo que está em curso agora da renegociação uma abertura para poder incorporar algo que pode ser que o presidente da Renamo chamou numa entrevista, aquilo que seja um governo de gestão. Podemos desenvolver a posterior em função do que a gente pode estratificar aqui da nossa análise, mas que a partida, para mim, causou-me surpresa também o chamar o governo de gestão, muito por conta do horizonte temporal que foi atribuído, porque o líder da Renamo atribui aqui um horizonte temporal para o governo de gestão de 5 anos. Eu julgo 5 anos é um governo ordinário e não um governo de gestão. Mas podemos, como ele quer, mas podemos discutir. Podemos analisar. Toma conta. A Renamo interpôs seu recurso, como disse, primeiro à Comissão Nacional de Eleições, chumbado imediatamente, e hoje interpôs junto ao Conselho Constitucional a instância máxima para analisar estes conflitos eleitorais, estes ilícitos eleitorais. O que é que podemos esperar, ou que leitura podemos fazer desta Renamo que cautelosamente, calmamente, segue aquilo que dita a lei? Bom, estamos aqui a ver uma Renamo diferente, e quando se lê a entrevista do seu líder e como ele racionaliza estes passos todos, dá uma grande ênfase na necessidade de se respeitar a lei. De facto, estamos aqui a ver um outro tipo de prática, né, que não era aquilo, quer dizer, de outros tempos. Mas só que, assim mesmo, persistem ainda algumas práticas antigas. Uma delas é o próprio formalismo da lei. Ou seja, aqui a questão processual ganha muito mais importância na forma como são vistos estas reclamações do que, de fato, as questões de substância. Ou seja, se não houve o cumprimento de uma norma, mesmo que haja substância, portanto, matéria que mostra que houve irregularidades, é claro que, pelo que nós temos visto até aqui, acaba que o mérito deste ponto vai sendo, portanto, diluído. Então, eu acho que, para mim, o que preocupa, não que deva-se passar por cima da lei, é como um sistema político democrático, como país, o que é que nós vamos fazer com as questões de substância? Portanto, é permissível para um sistema justo, um sistema que se diz de direito, um Estado de direito democrático, é permissível que questões que colocam em causa a questão do Estado de direito democrático, portanto, o elemento democrático, possam sucumbir a uma interpretação processual. O que eu vejo aqui é que nós estamos a incorrer numa juristocracia, ou seja, numa excessiva judicialização da política e que deixa de fora as questões de substância. Mas, acima de tudo, eu acho que não está a haver um debate constitucional de substância e de qualidade para analisar, ao menos até aqui. Eu não sei o que o Conselho Constitucional vai dizer em relação a isso, mas não creio que, mesmo no formalismo jurídico, em termos de interpretação,
não seja possível encontrar matéria de substância que possa analisar à luz do concreto, do que é material no processo democrático, o que é que está a ser violado. E que no limite viola a Constituição, porque viola direitos. Então, o que eu espero, olhando para a prática, é que nós vamos ter um acórdão formal que nos fala muito, diz as coisas, fala de todas as coisas que a gente, e no fim vai cair a matéria processual, dizer que não há uma falha aqui de matéria meramente processual. Agora, a minha esperança nisto tudo é que o Conselho Constitucional nos surpreende, e mesmo com os erros processuais que possam existir, ele encontra matéria de substância que nos remete a questões de constitucionalidade, questões de direito, questões daquilo que a nossa República é, um Estado de Direito democrático. E como é que nessas matérias de substância, mesmo que tenham sido colocadas com erros processuais, podemos delas retirar questões constitucionais que merecem uma decisão justa. Então, o que eu espero ver aqui, para que a gente não caia em mais um acordo meramente jurídico e depois ficamos naquela ilusão de que o assunto resolve-se de forma meramente jurídica, mas a matéria de substância está ali e é motivo de conflito e tensão social e política. Quer dizer, para mim o que mais preocupa é isto, é que até que ponto é que uma interpretação meramente jurídica, porque temos que entender que o direito constitucional é uma ciência jurídico-política, né? Então, eu espero ver também alguma substância da parte política do direito constitucional neste acordo, que ele analise mais a fundo, mesmo que haja eventuais erros. Curiosamente, nesta entrevista que estamos a falar, e é já para situar os telespectadores, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, concedeu na última edição do Semanário Savana uma grande entrevista e temos estado aqui a analisar alguns aspectos. Curiosamente, nesta entrevista, o líder da Renamo aparece publicamente a dizer que o Conselho Constitucional vai tomar a mesma decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições, e cita aqui o presidente da CNE, Abdul Karim, e diz claramente que Abdul Karim veio a público reconhecer que houve irregularidades, mas que isso não é suficiente para pôr em causa os resultados. Afonso Dhlakama diz esperar o mesmo do presidente do Conselho Constitucional, Dr. Hermenegildo Gamito, que possa fazer todos os dizeres e no fim dizer que houve irregularidades, mas que não são suficientes para pôr em causa o processo. Que leitura podemos fazer destas palavras de Afonso Dhlakama? Foi depositário, confia nestas instituições legais, mas a priori diz que já sabe que isto será chumbado e haverá essa percepção de que não muda. Sim, eu julgo aqui que a Renamo e o presidente da Renamo pretendem privilegiar aqui tramitação legal, seguir todo um processo. Agora, quando faz uma previsão do que pode esperar a nível do Conselho Constitucional, ele fundamenta no algo que já havíamos comentado em programas anteriores, de um pronunciamento que julgo que foi infeliz por parte do presidente do Conselho Constitucional, porque em função da figura, não acho de todo sensato que antes de qualquer deliberação ela venha ao público a poder apelar, a falar que as pessoas têm que aceitar resultados. Está assumindo um papel político e não um papel ao qual, por lei e pela Constituição, a ele era reservado. Julgo que um pronunciamento desse torna previsível todo e qualquer fundamento que ele possa usar para tornar na produção do acordo. Então, quando o presidente da Renamo menciona isso e ele faz menção, logicamente encontra fundamento mais do que suficiente do que pode se tornar previsível. Mas a Renamo, ele, enquanto
credibilidade que ele pretende buscar e tornar o processo todo ele vai buscar no cumprimento da lei. Porque a não, só pela simples desconfiança do que pode ser previsível e a não depositar no Conselho Disciplinar, a ele retirava toda e qualquer legitimidade de poder invocar que pela parte dos órgãos competentes, a qual estão destinados para, ou por recurso, ou para dirimir qualquer conflito ou dessa natureza, estaria aqui a retirar toda uma legitimidade. Então, aqui há por parte da Renamo e do seu presidente um interesse em tentar seguir a risca para não dar espaço de comentários contraditórios ou que possam abonar em falta de credibilidade por parte da Renamo. Aqui, ela é retirada. E uma vez finalizada, em função de todos e qualquer argumento, porque o presidente da Renamo e ele de maneira explícita diz que vai desenvolver ações sim, mas vai ter que esperar pelo acordo. Só isso mostra que ele quer pegar e fundamentar e fazer a confrontação do que existe enquanto matéria de irregularidade. Porque começa-se a tornar recorrente e que a gente até tem que criar isso, incorporar no nosso dicionário, que sim, houveram irregularidades, mas eles não afetaram. Até que ponto as irregularidades eles afetam? Qual é o peso que a gente pode atribuir a uma irregularidade, de modo que possa assumir publicamente que as irregularidades que existiram, elas possam afetar? Diz um ditado, não existe cobra pequena ou cobra grande. Está em causa o veneno. Se aqui há uma irregularidade, a natureza, elas afeta o processo. Se a gente vai dizer que existiram irregularidades que pela lei são previstas pela legislação que a gente tem, que ela consubstancia numa fraude ou numa irregularidade, ela tem que se dar o mesmo peso. Não vamos aqui estar a catalogizar, ou a não ser, vamos ter que incorporar a nível da legislação eleitoral um nível de irregularidade e dizemos que irregularidades desta natureza, com um âmbito desta natureza, eles são aceitáveis, porque assim ia retirar todos esses discursos que a gente tem acompanhado de que sim, houveram irregularidades, mas eles não afetam o processo. E tornando-se recorrente, eu pessoalmente até agora não sei que irregularidades elas vão ter que afetar o processo. Mais do que falarmos que as irregularidades não afetam o processo, como dizia e disse muito bem Jaime, que será muito útil a gente ver quais serão os argumentos e fundamentos que vêm no acórdão. Nós gostaríamos de ver também, de maneira didática, que o Conselho Constitucional, ao optar pelo mesmo caminho das irregularidades não afetam o processo, ela possa, com os mais detalhes, ele poder se explicitar. Porque retira-nos todo e qualquer um mecanismo de fundamentação. Porque o só dizer, houveram irregularidades, isso é suficiente para gerar preocupação. Ou a gente está a transmitir a uma sociedade de que podemos sim efetuar várias irregularidades, podemos efetuar fraude, podemos efetuar ações de corrupção, mas desde o momento que essas não afetam com o percurso do país, elas são aceitáveis. São normais. São normais. E aqui eu acho que é preciso termos em conta duas coisas. Aqui a reclamação pode estar a ser apresentada pelos partidos, mas é um direito dos cidadãos que não, no caso não, mas só que e aí leva-nos a um outro ponto. Para mim, uma matéria de grande importância como esta das irregularidades eleitorais deveria estar no status de um crime público. Sim. Ou seja, que o processo possa tramitar independentemente da vontade do queixoso ou do que foi. Porque as instâncias jurídicas devem andar. Então, seguir. havendo denúncia, evidência, seja de quem vier, pronto. Porque, para mim, acho que não faz... Aliás, a própria lei, o tempo que estabelece, muitas vezes não permite os partidos políticos de juntarem todas as provas e evidências, por mais que eles veem. E em certos casos, quando às vezes não tiveram o espaço necessário nem sequer para seguir o próprio processo eleitoral, e quanto mais ainda apresentar reclamações. Então, eu acho que aqui há uma coisa extremamente grave. Acho que, acima de tudo, uma eleição que é considerada pelos cidadãos como não sendo livre, transparente e justa, mesmo que a reclamação seja apresentada por um partido, é preciso não nos esquecermos do essencial. O voto é do cidadão, o partido é apenas um intermediário, não é um mero interesse do partido. Entanto que tal, é o interesse do cidadão, respeitar primeiro justamente a vontade dele, que é o fundamento do processo democrático.
Portanto, então, não se pode transformar isto aqui como apenas um erro processual de um partido que não conseguiu apresentar. Quer dizer, daí que eu espero ousadia e profundidade analítica do Conselho Constitucional para ir ao fundamento político da questão, porque isto é um processo político, essencialmente, e analisar esta matéria de fundo, ok? Este é o ponto. O outro ponto é que também o Conselho Constitucional, sendo a última instância, e outras instituições, é preciso entender que a legitimação das instituições e das lideranças que as chefiam depende da confiabilidade que elas passam. Então, se pairar, também sofre uma erosão de confiança. Mas Lecama, por exemplo, e consequentemente, os líderes delas. Pese embora esteja a seguir todos os parâmetros legais como percurso junto à instância máxima, aparece publicamente a dizer que já sabe qual será o resultado. Também não estará a cometer o mesmo erro que há bem pouco tempo citamos do presidente do Constitucional quando veio a público. Não, aí está. Não, ele ou é um jogo político que está. Eu acho que cabe ao Conselho Constitucional provar que ele está errado. Isso. Que as nossas instituições merecem confiança, sim. São muito mais credíveis. São muito mais credíveis do que ele disse. Eu acho que é importante, porque aqui nós conhecemos muito bem os históricos das nossas eleições. As instituições que participam no processo eleitoral e as de administração eleitoral. Vai eleição, vem eleição, o saldo é sempre o mesmo. Paira um certo discreto, às vezes até grande, em relação a elas. Olha, e não é má fé. Existem elementos que justificam isto. Então eu acho que cabe também às instituições que elas se esforcem para merecer a confiança, porque as instituições são criação da sociedade, ok? Então elas também têm que provar que são úteis. Por quê? Porque pode acontecer duas coisas. Quando as instituições não funcionam, os homens mudam. É um ponto. Outro ponto é quando não conseguem mudá-las, desrespeitam-nas. Okay? Caem no descrédito. Sim, caem no descrédito. Então é preciso estarmos muito atentos a isto, porque ao mesmo tempo que este mau funcionamento institucional eventualmente possa estar a beneficiar a alguém, o seu descrédito também pode ser o germe para muitos conflitos sociais, políticos, e quer dizer, para o questionamento desta ordem, deste ordenamento jurídico. Então, é preciso estarmos muito atentos a isso. Da Câmara, a doutora Delson já tinha começado aqui, por isso vou mesmo manter aqui com o doutor Macuene. Afonso Lecama parece dizer governo de unidade nacional, não como alguns setores da sociedade têm tentado defender, mas sim de gestão. E diz mais, este governo de gestão deve ser composto, ou deve sair de uma mesa de debate, de discussão entre a Renamo e a Frelimo, mas deve ir até 2019. E Afonso Lecama diz claramente, não está preocupado em fazer parte deste governo, mas sim de ser acomodado mediante a promessa do chefe de Estado a quando da assinatura dos acordos sobre a cessação das hostilidades, quando diz que criará-se um estatuto de líder da oposição e que seja reconhecido constitucionalmente esse estatuto. Que leitura podemos fazer destas palavras de Afonso Lecama? Há espaço para este governo de gestão, um governo de gestão que vai respeitar os 5 anos, como disse a doutora Delson, 5 anos de um governo ordinário, não um governo extraordinário. Não, este é um governo que corre com o seu mandato normalmente. Eu, particularmente, não concordo com isto. Eu acho que uma coisa são os acordos políticos que possam ser feitos entre as partes. Outra coisa são as instituições em si. Se nós achamos que essas instituições não servem, mudemos-las. Agora,
chamar um mandato constitucional de um governo, de um ciclo eleitoral normal de 5 anos, um governo de gestão, isso é um contrassenso. Eu acho que agora... Não estará aqui automaticamente Afonso da Câmara a reconhecer, por exemplo, Filipe Nunes ser o vencedor e que vai governar o país 5 anos e que não vai criar nenhum empecilho quando diz isto? Isto aqui leva-me a um outro ponto. Afinal, o que é que está aqui em causa? Acomodar ou fazer valer aquilo que são as regras democráticas? Ou vamos aceitar que, bom, se não conseguimos fazer valer as regras democráticas, vamos criar uma situação transitória e depois, daqui a 5 anos, vamos ver? Eu não creio. Eu acho que também esta eleição tem a oportunidade de ser um divisor de águas, em que, na medida do esforço possível, nós vamos criar as condições para que nas próximas eleições não voltemos a ter os mesmos problemas que aconteceram agora. Que haja negociações, tudo bem, faz parte. Agora, vir um governo de gestão, não, eu acho que tem que ser um governo normal, com um mandato de 5 anos. Agora, idealmente, no meu entender, o que devia ser feito é se apurar se houve irregularidades ou não. E se elas existiram, o que é que se faz em relação a elas? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou. Mas que se resolva, porque isto, idealmente, claro, digo, é que vai resolver a questão da institucionalização das regras democráticas. Não é sempre que existe uma irregularidade irmos negociar. Isto com este andar nunca vamos institucional. Agora, pode-se entender que pelo inusitado da situação haja negociações, mas eu particularmente acho que não é a longo prazo um bom caminho se nós queremos de fato construir uma democracia sólida, como aliás o próprio Dhlakama sempre diz. E acho que ser um governo de gestão, algo que está no limbo, então acho que não é uma boa opção. Não. Um governo de unidade nacional, não, mas um governo de gestão, sim. Afonso Dhlakama diz mais, que quer ter espaço para indicar governadores, sugerir ministros, sugerir diretores nacionais. Sim, eu julgo aqui, talvez a gente tenha que entender o conceito de governo de gestão, porque se formos a conceitualizar o governo de gestão, os governos de gestão são bastante limitados, porque eles cingem somente à gestão administrativa e não tomam decisões de natureza estratégicas que possam pôr em causa a direção do país. Primeiro, já havia manifestado a minha surpresa aqui pela proposta, em termos de horizonte temporal. A gente, ao assumir 5 anos, é um governo ordinário. Eu, já no programa anterior, e o que já me disse, julgo que há esse interesse todo público. Esse interesse não é só da Renamo. Esse interesse, enquanto cidadãos, demais eleitores, é o interesse de saber que não constitui intenção do eleitorado. Uma vez clarificado, é de todo justo que o real vencedor ela possa formar o seu governo e, em função disso, tomar as decisões que, em função do escrutínio pelos eleitores, ele possa tomar. Não uma questão como está a ocorrer agora, quando a gente vê aqui que vai ter que indicar ou propor. Aqui nós estaríamos mais próximo de um governo de inclusão, onde toma-se em consideração diferentes intervenientes, e não podemos esquecer também que a Renamo aqui, o presidente da Renamo faz menção aqui somente de 2 partidos. A gente exclui aqui que o MDM reforçou e, se dúvida, em algum momento, se sobre a terceira força político-partidária, ela ficou evidente. Não está em causa cá os números de eleitores, mas a sua representação. Quer dizer que ele merece confiança de um grupo de eleitores, razão por qual ele tem um número determinado de deputados. A se definir qualquer modelo ou ação política de negociação, julgo que ela tem que ser de maneira inclusiva, partindo primeiro pelos partidos políticos com assento e representação no Parlamento e depois outras forças vivas. Só para complementar a importância que existe quando nós fazíamos menção aqui de que o esclarecimento das irregularidades não diz respeito
Renan, mas isso tem que ser do interesse público, fazendo um paralelismo. A gente tem que recuar no tempo e ver qual o salto qualitativo que trouxe a lei da violência doméstica quando assumiu-se como um crime público efetuar todo. Se no passado a gente referia que dependia muito da vítima em poder interceder qualquer queixa, agora tornando público. Julgo que na próxima revisão que eu julgo que será necessário efetuar, a gente tem que incorporar que todo um ilícito eleitoral, ele não depende, mas tem que ser um crime público, para dar interesse e levar engajamento dos demais e não somente aos partidos, para que a gente possa dirimir, possa encontrar soluções satisfatórias que não sejam essas. Só para finalizar, o processo negocial, sim, todo e qualquer país, um processo negocial deve ser a norma, não tem que construir exceção. Não podemos encontrar somente em questões de eleições ou em questões que estamos de tensão política que a gente deve criar negociações. Isso tem que ficar na matriz. Todo qualquer processo deve-se por ser um processo negocial, mas um processo inclusivo, que não seja entre dois partidos políticos, mas sim, porque esse país não é cotada dos dois partidos políticos, mas esse país é de todos os moçambicanos. Há esse interesse em todas as forças vivas que em próprios espaços eles encontram um mecanismo de poder contribuir e têm uma palavra a dizer. Nos próximos 5 anos, teremos as próximas eleições em 2019. Que cenários é que poderemos assistir dentro da RENAMO, quando pela primeira vez, curiosamente, Afonso Dhlakama admite que poderá retirar-se da corrida presidencial de 2019 e deixar os mais jovens, aos 61 anos que tem hoje, e deixar os mais jovens entrarem nesta corrida? Bom, apesar desta vitória, desculpe, em certos círculos, e este aumento de votos, eu penso que não é tão certo assim que a RENAMO, num processo de mudança de liderança, consiga se sustentar, a não ser que nos próximos tempos também pense naquilo que é a máquina partidária, algo que nós vemos que, embora o próprio líder negue aí, dizendo que o chefe é preciso ir à frente e depois outros seguem, aquelas coisas todas, mas o ponto é o seguinte: uma coisa é ele a fazer campanha, outra coisa é se fosse o outro. Acho que não ia ter o mesmo impacto. Então, esse capital político não se transfere de forma automática, constrói-se. Portanto, esta mudança de liderança, ou pelo menos de candidato, acho que coloca grandes desafios à RENAMO nos próximos 5 anos. E se de fato este projeto é sério, como eles o dizem, implicaria já começar a prepará-lo agora. Portanto, devia ser um projeto dos próximos 5 anos, até mesmo para assegurar a vitória em certos círculos. Estará Dhlakama preparado para conviver com isso? Se ele diz que está, bom, vamos, faça-se boa fé disso, né? Mas o ponto é que sem a máquina e sem nenhuma liderança natural que possa ser legitimada pelas massas que, pelo que tudo indica, votaram nele, de fato é um cenário de grande incerteza para aquilo que vai ser a RENAMO. Temos alguns rostos na RENAMO que têm forte potencial e é automático. Olha, eu acho que o que a RENAMO faz, embora sem a máquina, é o padrão de construção e substituição de lideranças que nós temos na política moçambicana. Ou seja, você não vê nenhuma estrela, vê pequenas estrelas aqui e ali, mas não há nenhum líder que surge e que possa se ver como sendo um. Então, eu acho que vai precisar de fato de um trabalho de construção da imagem de alguém, porque neste momento, quando nós vemos, há nomes
sem dúvida, mas só que não há alguém que surja e que tenha o respaldo das massas, que no fundo é o mais importante, que seja alguém que de fato possa herdar parte ou mais ou algum do capital político que a Renamo, e no caso o seu líder também tem, e fizeram com que tivesse os números que tem e fosse vitorioso em certos círculos. Então, eu acho que isto, como eu disse antes, deveria ser um projeto aturado, minucioso dos próximos 5 anos. E se isso não for feito, eu tenho sérias dúvidas que apenas passar o cetro à véspera das eleições será suficiente para ungir um novo líder e que ele, de forma automática, possa herdar toda esta base de apoio que a Renamo e o seu líder têm agora. Sim. Esta questão que a Câmara traz aqui, esse novo elemento, e que não é um elemento menos importante, provavelmente o mais importante desta entrevista, no fundo, porque esta é a primeira vez que a Câmara admite não ir a uma próxima eleição. Publicamente. Já havíamos dito isso, que chegou o momento do presidente da Renamo começar a criar mecanismos de um processo de transição, que essa transição possa ser não forçada. Quando me refiro forçada, não pode ser em função de algum fator como a eleição, mas tem que ser uma transição que ela seja programada. Eu subscrevo quando Jaime disse que aqui o processo de transição ela não será de todo fácil. Posso dizer que, para além do processo da transição enquanto guerrilha armada para um partido político, o processo de transição da liderança da Renamo pode ser um dos maiores desafios que podem se impor ao partido. O Afonso Djakama é uma figura que foi construída não em 5 anos, é uma figura que foi construída nos últimos 30 anos. É todo esse processo de capital político e capital social, de mobilização de massas, ele foi construído e solidado. Djakama, por diversas vezes, a gente deu morto politicamente, ele ressurgiu. Comentávamos que não sabemos se Djakama ou a Renamo terão em 2000 ou antes de 2019 outro efeito Satugira que possa lhe repor na agenda política. Julgo que, minuciosamente, a Renamo tem que tratar isso como o principal desafio dos próximos anos, a par de credibilizar-se enquanto partido político, como tem vindo feito, fizemos menção aqui, precisa agora, de maneira estruturada, encontrar mecanismos, primeiro, da aceitação da sua liderança a nível interna, para que isso não seja fator de divisão. Esse é um aspecto de extrema importância, e uma vez encontrado consenso, aproveitar o fator capital social e capital político atual que o líder tem e ele vir passando de maneira sistemática e bem estruturada, sob o risco de efetuar um processo de passagem de mera estafeta próximo à eleição e claudicar e a Renamo não conseguir se encontrar enquanto partido político. Digo claudicar porque qualquer um processo que ocorra próximo e que traga resultados de não aceitação, quer a nível interno, quer externo, próximo de um processo da eleição, pode manchar mais do que aglutinar o partido. E pelos números de eleitorais que tiveram agora, julgo que tem uma base social de aceitação a nível comunitário que pode ser usada para ele efetuar progressivamente essa mudança. A Renamo, diferente do partido Frelimo, que tem uma capacidade de logística e representação à dimensão do país, a Renamo não tem essa possibilidade, não tem uma representação e articulação à dimensão dos 138 países, dos 138 distritos, como tem a Frelimo, e isso pode afetar negativamente se não for algo estruturado e muito bem pensado. Não gostaria daqui de indicar figuras que possam estar posicionadas a poder surgir, porque se eu recuasse há uns 7 anos atrás, em nenhum momento alguém poderia pensar que o David Simango teria capital político e social para poder transformar num movimento que surgiu numa cidade, num município, em um partido que hoje tem uma representação e consistência nacional com consistência parlamentar. Agora, julgo que internamente há muitas figuras, Renamo tem que ver várias matrizes, tem que poder verificar, porque não podemos esquecer que dentro da Renamo tem vários aspectos que precisam ser consolidados e aproveitar agora que tem a presença e a liderança do líder da Renamo. Nós temos questões, já foram muitas vezes tornadas questões tribais, não é só a nível da Renamo, em muitos outros partidos. Como é que o processo de transição vai ter que incorporar questões tribais? Vamos ter que buscar alguém que fez a linha toda ela da família Indau, que vem da zona Machanga, Chibabava. Vamos ter que buscar alguma figura. O que representa ir buscar uma figura do norte de Moçambique para liderar um partido que tem a sua base a nível centro? O que representa a nível sul?
Será que ele buscar uma figura feminina pode ser aceita? Há vários estigmas que estão presentes na RENAMO que somente com algo estruturado ele pode ser coisa. Mas todos esses problemas têm que se olhar de frente. A RENAMO não pode fugir, porque o fugir terá consequências desagradáveis quando efetuar todo um processo de transição imposto de fora e não de dentro. Caros convidados, foi um enorme prazer tê-los aqui nesta noite. O espectador que nos acompanhou, voltamos a ver numa próxima oportunidade, isto é, daqui a uma semana. Até lá, fique muito bem. Boa noite.